Resident Evil. Valentine. O pesadelo nas montanhas Arklay. O helicóptero do Esquadrão Alpha cortava o ar gelado das montanhas Arklay. A paisagem abaixo, um manto sombrio e denso, se estendendo até onde os olhos podiam alcançar. O entardecer despedia-se com cores que se misturavam ao grisalho do céu, como uma cortina pesada prestes a cair. Brad Vickers, o piloto, mantinha-se focado, sua voz baixa mas constante, fornecendo atualizações sobre a missão. Jill Valentine, Chris Redfield, Belry Barton e Albert Wesker estavam imersos em silêncio, os pensamentos deles tão pesados quanto o ar ao redor. A busca pela equipe Bravo, perdida semanas antes na floresta, pairava sobre eles como uma sentença de morte, uma sombra que os acompanhava na escuridão que se aproximava. Os ecos da missão desaparecida reverberavam em suas mentes, enquanto cada um sabia, no fundo, que a floresta embaixo os observava. Quando o helicóptero finalmente pousou, o som metálico das lâminas cortando o vento foi substituído pelo silêncio incomum das montanhas. Eles haviam encontrado o helicóptero da Bravo abandonado, engolido pela vegetação densa. O ar estava espesso, carregado com um cheiro enjoativo de sangue e algo mais, algo que não deveria existir na natureza. Quando os pés de Jill tocaram o solo, o som abafado de sua bota em contato com o chão era como uma sentença de morte. Não havia vida ali, apenas a sensação de que algo, ou alguém, estava observando. Ao redor do helicóptero marcas de luta estavam espalhadas pelo chão, como se a própria terra tivesse sido testemunha de um horror indescritível. O sangue que manchava o metal frio da aeronave era fresco, e a arma de Kevin Dooley, o piloto da Bravo, estava caída ao lado, vazia de seu dono. Não havia sobreviventes, apenas vestígios de uma carnificina. A floresta ao redor parecia se fechar sobre o esquadrão como uma prisão que os aguardava. Mas o barulho que se erguia do fundo das árvores, um som estridente, um rangido de galhos quebrando, era algo além da natureza. Um sibilo, um ruído que parecia imitar a respiração de algo ou alguém, à espreita. Os membros do esquadrão se encolheram como se o ar ao redor estivesse sendo comprimido, transformando a cena em um pesadelo. O som vinha de toda parte e de lugar nenhum ao mesmo tempo, desconcertante e sem origem. Seus corações bateram mais rápido, e as mãos suavam nas empunhaduras das armas. Wesker tentou manter a calma, mas havia algo em seu olhar que não refletia segurança, apenas a expectativa do pior. A floresta agora estava viva de uma forma que não deveria ser. Subitamente a vegetação se partiu, e algo irracionalmente rápido e feroz se lançou para fora das sombras. O estalo de dentes ecoou seguido de um grito de horror. Cães, mas não como eles conheciam. O tamanho e a ferocidade eram distorcidos, deformados por algo que ultrapassava os limites da natureza. Seus corpos, agora uma miscelânea de músculos, ossos e terror, avançaram com uma velocidade sobrenatural, cortando o espaço entre eles e o esquadrão como um punhal afiado. O grito de Kevin Dooley, agora um eco distante, se fundiu ao latido enlouquecido dos cães, cujos olhos estavam injetados de sangue e fome. Ele estava ali em pedaços, testemunha do horror que os aguardava. O esquadrão foi tomado pela urgência do pânico, o horror se tornando algo palpável que os engolia a cada segundo. A luta se tornou um jogo de resistência. O som de tiros que rasgavam a tensão da floresta não conseguia abafar os latidos distorcidos, as respirações pesadas e a aceleração do terror. Chris e Belry disparavam tentando manter os cães à distância, mas a velocidade e a selvageria deles eram insuportáveis. Jill recuava desesperada para encontrar uma abertura, uma rota de fuga. Wesker, com uma frieza quase gélida, gritava ordens, mas algo em sua postura traía a certeza de que aquele momento era um prelúdio para algo muito pior. Ele sabia que o pior ainda estava por vir. As criaturas continuavam a avançar e o pânico crescia, afundando-se nas mentes dos homens e mulher do esquadrão.
A certa altura, quando o caos parecia se tornar infinito, Brad, o piloto, virou-se, seus olhos aterrorizados fixos no horizonte. O medo era evidente em seu rosto. Sem mais hesitação, ele ligou os motores e decolou, abandonando os companheiros no chão. O esquadrão ficou atônito, impotente assistindo enquanto o helicóptero subia, afastando-se da cena de terror com a mesma rapidez com que haviam chegado. Gil e Belry gritaram, mas a resposta era o silêncio e o vazio do céu. O Wesker, sem se abalar, manteve o foco. Havia uma mansão, um abrigo. A morte vigiava o caminho, mas eles precisavam chegar lá. Os passos do esquadrão se tornaram mais apressados, mas a floresta parecia ter vida própria. O vento cortante da noite os assombrava e a corrida era mais do que uma fuga, era uma luta pela sanidade. O latido dos cães ecoava nas sombras, ameaçando engolir qualquer chance de fuga. A respiração de cada um deles se misturava ao som frenético da perseguição. Chris liderava, sua mente fixa no objetivo, enquanto Belry, mais atrás, tentava cobrir as costas do grupo. A adrenalina pulsava, mas a floresta, densa e impenetrável, parecia não ter fim. Eles estavam sendo engolidos por ela e nenhum deles sabia se seriam capazes de escapar. Finalmente, após o que pareceram horas, a mansão apareceu à frente, imponente e silenciosa. A visão da construção, com suas paredes imponentes e janelas escuras, parecia mais uma miragem do que uma salvação. Mas era real. O caminho até ela estava cercado pelas árvores e pelos gritos dos cães que se aproximavam, e o pânico começava a se dissipar na força do medo que os impulsionava. Cada passo em direção à mansão era uma batalha pela sobrevivência, e a terra sob seus pés parecia reter o peso de uma maldição que jamais poderia ser apagada. Gil foi a primeira a atravessar a porta da mansão, seguida rapidamente por Belry e Chris. O som de suas botas ecoava nas pedras do hall de entrada, mas quando Wesker entrou, o som de um pesado trinco se fechando atrás deles parecia confirmar o que todos já sabiam. Estavam presos. O lamento distante dos cães, agora abafado pela espessura das paredes de pedra, não trazia conforto. Estavam dentro, mas não estavam seguros. O interior da mansão os observava e as paredes murmuravam segredos que eles ainda não entendiam. O pesadelo estava apenas começando. No saguão, o ambiente era opressor, grandioso e silencioso demais. O luxo da mansão contrastava com o horror que o cercava, como se a morte aguardasse em cada canto escuro, nas sombras das tapeçarias e dos quadros decadentes. Belry, com a expressão conturbada, comentou que parecia abandonado, mas suas palavras morreram no ar. Wesker, mantendo a postura impecável, sugeriu que se dividissem para investigar, como se a proposta de se separar não fosse uma sentença, mas uma solução. Eles estavam em choque, ainda tentando processar a violência que haviam acabado de testemunhar. A mansão já os tinha acolhido, e o pior estava esperando nas profundezas de suas paredes.